Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma de nossas palestras do ciclo Web Conferências, aqui da Unidade de Telesaúde, da Gerência de Ensino do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, UPA-UFAL. Hoje nós temos a grande satisfação de contar mais uma vez com a professora doutora Alane Cabral. Ela vai falar sobre pré-eclâmpsia, fatores relacionados e principais desfechos perinatais do Hospital Universitário de Maceió, Alagoas. A professora Alane Cabral, ela é doutora e professora aqui da FANUT, nossa Faculdade de Nutrição da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Eu passo a palavra para ela. Seja muito bem-vinda, professora Alane. Palavra da senhora. Bom dia. Agradeço inicialmente o convite. É sempre um prazer para a gente poder vir aqui na Telesaúde, né, e trazer um pouco da nossa experiência e, sobretudo, agora falar um pouco de um tema relacionado a uma pesquisa nossa que foi desenvolvida aqui no HU. Então, nós estamos trazendo os resultados aí dessa pesquisa, que são resultados de interesse local e nacional, né? Então, como já foi passado, né, o tema da nossa palestra é pré-eclâmpsia, né, os fatores relacionados e os principais desfechos perinatais, né, no Hospital Universitário de Maceió, Alagoas. Fazendo uma breve introdução, né, da epidemiologia das síndromes hipertensivas da gravidez, que é onde a pré-eclâmpsia ela está inserida. Essas síndromes elas são de elevada incidência e elas hoje constituem a principal causa de mortalidade materna e fetal, né, tanto no Brasil como em todo o mundo. Os distúrbios hipertensivos, eles levam a cerca de 12 a 20% de complicações em todas as gestações, então eles apresentam uma incidência elevada, né? E especificamente a pré-eclâmpsia, ela acomete de 5 a 10% de todas as gestações humanas. Em países em desenvolvimento, a incidência da pré-eclâmpsia ela é 7 vezes maior do que em países desenvolvidos, e a progressão pré-eclâmpsia, ou seja, a evolução da pré-eclâmpsia para a sua forma mais grave, que é a eclâmpsia, ela aumenta em 3 vezes a chance de morte, especialmente de mortalidade materna. As suas formas leves, né, a forma leve da pré-eclâmpsia, ela representa 75% dos casos e cerca de 10% ocorre antes da 34ª semana de gestação. Além de todas essas complicações e esse cenário epidemiológico, né, da doença, ela aumenta muito os custos para o Sistema Único de Saúde, né, principalmente devido às altas taxas de internações materna e natal, né, e perinatal, né, ou seja, do recém-nascido. Vários fatores de risco, eles têm sido destacados na literatura científica como relacionados às síndromes hipertensivas gestacionais, né? No Brasil, nós temos poucos estudos que trabalham a doença, que abordam a pré-eclâmpsia, e aqui no estado de Alagoas nós somos um dos pesquisadores que trabalhamos com essa doença aqui no Hospital Universitário. Mas, de uma forma geral, dentre os fatores que são descritos na literatura, né, que podem levar aí o surgimento da doença na gestação, existe a história pessoal, né, ou seja, aquelas mulheres que tiveram pré-eclâmpsia numa gravidez passada, elas têm um risco aumentado de ter a doença na gravidez atual. A presença de doenças crônicas, onde aquelas mulheres que têm problemas renais, que são diabéticas, obesas, ou a própria hipertensão crônica, elas têm uma chance maior de ter a pré-eclâmpsia. Associações mórbidas, como, por exemplo, a obesidade mórbida, é um fator de risco aí para a doença. A idade materna elevada, aquelas mulheres com mais de 40 anos, elas têm uma chance também de ter a pré-eclâmpsia. A hereditariedade, ou seja, uma herança genética passada, especialmente de primeiro grau, seja pela mãe ou quando tem uma irmã, né, parente próximo que teve pré-eclâmpsia, o risco é aumentado.
Estudos têm mostrado também a influência da raça, onde mulheres negras, especialmente, elas têm um risco maior aí para a doença. A condição socioeconômica deficiente, onde a gente vê a baixa escolaridade, o fato de trabalhar fora do lar, baixa renda, também tem sido associado à doença. Mulheres em sua primeira gravidez, o risco ele é aumentado para pré-eclâmpsia por conta das maiores dificuldades de adaptação fisiológica e gestações múltiplas. Mulheres de gravidez gemelar, trigemelar, elas têm um risco maior aí de desenvolver a doença. A pré-eclâmpsia, a definição mais aceita e mais atual hoje em dia é a do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, e a definição é feita a partir do diagnóstico clínico, né, em gestantes, em mulheres gestantes com 20 ou mais semanas de idade gestacional ou em puérperas, com surgimento da pressão arterial elevada, que pode ser a pressão sistólica maior que 140 milímetros de mercúrio ou a diastólica maior que 90, em pacientes previamente normotensas, associada à proteinúria, ou seja, a presença de proteína na urina, com valores superiores a 300 miligramas em 24 horas, ou mais que uma cruz na fita urinária, né, quando não existia a possibilidade da coleta da urina de 24 horas. E na ausência de proteinúria, hoje já se tem trabalhado, né, a doença, que pode ser feito esse diagnóstico pela presença da pressão arterial elevada associada à forma grave da doença. Então, alguns sintomas como a pressão sistólica acima de 160 milímetros de mercúrio ou diastólica acima de 110, a presença de trombocitopenia, disfunção hepática, desenvolvimento de insuficiência renal, edema pulmonar e distúrbios cerebrais ou visuais de início recente. Vários fatores eles têm sido relacionados à doença, mas até então a sua etiologia, a sua patogenia, né, a evolução da doença, ela ainda é desconhecida. E ela hoje é motivo de investigações, né? Não se sabe até então o que realmente causa a doença e o próprio curso da doença na gestante, que leva aos maiores desfechos perinatais, o que é que estaria causando aí nessa gestante. Então, hoje ela é conhecida como doença das teorias. Existem várias hipóteses que poderiam justificar aí a origem da doença. E hoje se trabalha muito em 4 hipóteses, né, onde a primeira seria a teoria de implantação anormal da placenta no leito uterino, que seria uma teoria mais inicial mesmo, ainda na formação do embrião, ainda na implantação dele na parede do útero, né? Mas também existem alguns estudos que têm trabalhado o envolvimento de questões imunológicas, que aí se chama de teoria da má adaptação imune. Por outro lado, se sabe, né, de alguns marcadores genéticos que levariam a maior suscetibilidade genética dessas mulheres a desenvolver a doença. E, por fim, a gente tem a teoria mais aceita hoje em dia, que é a teoria que envolve os danos causados pelo estresse oxidativo. Agora a gente vai falar um pouco sobre essas causas, né, da doença, e mais na frente a gente começa a falar aí das questões voltadas para o que encontramos na nossa pesquisa realizada aqui no HU. A primeira delas é a teoria da implantação anormal da placenta no leito uterino. Então, aqui a gente tem a parede do colo do útero, né, a placentação de uma mulher não grávida, né, onde na gestação normal as células trofoblásticas elas invadem as arteríolas, maternas, remodelando os vasos que transportam, né, sangue oxigenado para o feto. Então, a gente tem isso aqui, né, isso aqui é uma mulher não grávida. E aqui, numa gravidez normal, você tem toda a invasão e toda a implantação aqui do trofoblasto, isso na parede do útero.
E na gestante com pré-eclâmpsia, essa invasão ela não acontece de forma adequada. Então, portanto, tem-se uma menor perfusão, uma menor chegada de sangue, um maior estado de hipóxia, que seria uma menor oxigenação e reperfusão desse tecido, com vasoconstricção arterial, o que vai comprometer aí o fornecimento de oxigênio e de nutrientes para o feto e para a placenta, né? Levando, por exemplo, à restrição de crescimento intrauterino, que é muito comum nas crianças que nascem de gestantes com a doença. Então, essa é uma das teorias, e aí, nesse caso, o início da doença, ele aconteceria antes da 20ª semana, né? Que vocês têm a 20ª semana aí para o diagnóstico, mas é quando começam a aparecer os sintomas. Mas a origem mesmo, ela se daria ainda no momento da implantação do embrião na parede aí do útero. A teoria da má adaptação imune, onde o trofoblasto extraviloso ele expressa quantidades reduzidas de antígeno leucocitário humano G, imunossupressor, levando à vascularização placentária defeituosa. Isso aconteceria em algumas mulheres que apresentariam uma maior expressão desse antígeno leucocitário humano, então elas teriam um risco maior aí de desenvolver a doença, né? É como se o organismo ele apresentasse uma reação adversa, é como se o trofoblasto ele agisse como um antígeno, como um corpo estranho aí, o organismo materno ele não aceitasse, ele não recebesse bem esse corpo, né, que seria estranho. Isso leva a maior reação inflamatória, onde a doença ela é caracterizada por um processo maior de inflamação também, né? Então essa seria outra hipótese. Também tem a teoria da susceptibilidade genética, onde vários genes eles já foram estudados na tentativa de identificar os pacientes com a maior predisposição genética para a pré-eclâmpsia, né? Onde onde existiriam mutações em genes específicos que podem levar aí a alterações no metabolismo, que levariam então à origem e à progressão da doença. Aqui eu trouxe dois genes que têm uma relação bem direta, né? Vários estudos já têm mostrado isso. E se tem dosado esses genes em gestantes com pré-eclâmpsia, tem se encontrado nessas alterações nessas mulheres. Um deles é o gene da óxido nítrico sintase endotelial, e é uma enzima, né, que a gente chama de enóis, que ela é responsável pela produção do óxido nítrico, que é um vasodilatador, é produzido nos vasos e artérias, e ele auxilia na regulação da pressão arterial, na distribuição do fluxo sanguíneo aos órgãos, inibição da adesão e agregação de plaquetas, inibição de algumas funções leucocitárias, né? Então, algumas mulheres elas teriam alterações genéticas na expressão desse gene, o que diminuiria a produção aí do óxido nítrico e, consequentemente, uma maior vasoconstricção e não vasodilatação, né? Levando aí ao aumento da pressão arterial. Os genes também das metaloproteínas de matriz extracelular, e aqui no caso a de número 2 e 9, né? E alguns estudos também têm mostrado alterações nesses marcadores genéticos em mulheres com pré-eclâmpsia, então eles teriam um papel importante na modulação do fluxo sanguíneo dos vasos, levando a uma melhor reatividade vascular. E aí, nesses casos, na deficiência, né, dessas metaloproteínas, se teria, então, uma menor reatividade vascular e, consequentemente, também o aumento dos níveis pressóricos, que são bem característicos aí na doença, né? Outros genes, eles também têm sido estudados e encontrados como relacionados à doença. E essa é uma área bem promissora, porque conhecendo-se esses genes é capaz de se trabalhar mais no futuro com modulações, com tratamentos específicos aí para essas alterações genéticas,
ou inclusive se mapear isso na gestante, essa possibilidade mais futura, né? E conhecendo-se os riscos que ela teria de desenvolver a doença, poder se trabalhar então na prevenção da doença, né? Antes que ela realmente se instale. E por fim, né, a teoria de danos causados pelo estresse oxidativo, onde naturalmente, numa gestação normal, saudável, ela já é caracterizada por um período pró-oxidativo, ou seja, já se tem um maior estresse oxidativo, uma produção de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, mas isso é fisiológico, né? É natural, é normal, é saudável. No entanto, em algumas doenças, né, em algumas desordens, como é o caso aqui da pré-eclâmpsia, já se sabe que há um aumento desse estresse, né? Há uma maior produção dessas espécies reativas, né? Principalmente por conta daquela má placentação, que eu falei lá como da primeira hipótese aí de surgimento da doença. Essa má placentação, ela leva à hipóxia, ou seja, a menor chegada de oxigênio, e essa menor hipóxia, ela leva ao maior estresse oxidativo, né? Especialmente porque essa hipóxia, ela estimula enzimas, xantinoxidase e NADPH oxidase, que tem uma relação direta, né? Essas enzimas, elas aumentam a produção de ânion radical superóxido, que é uma das principais espécies reativas, né? Um radical livre bem deletérico, bem potente, né? E ela também estimula a cadeia de transporte de elétrons, especialmente os complexos 1 e 3, que também levam ao aumento do ânion radical superóxido. E estudos eles têm mostrado essa relação entre a pré-eclâmpsia e o aumento do estresse oxidativo, inclusive, né, na perspectiva de se trabalhar, né, para quem é da área da nutrição, que é o nosso caso, de se trabalhar com alimentos antioxidantes, né, especialmente na prevenção da doença e até mesmo no tratamento para diminuir os sintomas da doença, visando combater aí esse estresse oxidativo que é bem característico da doença. Também é uma área bem promissora, né? E hoje no nosso grupo de pesquisa, né, os dados que nós vamos apresentar aqui, eles é de um estudo onde nós trabalhamos aí esse estresse oxidativo e também marcadores de inflamação, porque a gente sabe que onde há estresse oxidativo há inflamação. E a doença, a base da pré-eclâmpsia é o estresse e a inflamação aí nessas mulheres. Várias são as consequências das síndromes hipertensivas, né? E principalmente da pré-eclâmpsia, que é a mais comum e e a que traz mais repercussões aí para o binômio mãe-filho. E nas gestantes, né, nas mulheres, gestantes e puérperas, a gente tem como consequências, né, um descolamento prematuro de placenta, o que leva a um trabalho de parto prematuro. Então é muito comum crianças nascerem antes do tempo, né, prematuras, pré-termo, quando procedentes de gestações com a doença. A síndrome HELP, ela é um achado bem comum na doença quando se tem uma evolução mais deletérica da doença, onde o tratamento ele não consegue controlar a doença em si. Então você tem essa síndrome HELP, que é uma tríade que envolve alterações hemolíticas, hepáticas e alterações de coagulação. Tem também o edema pulmonar, a insuficiência renal aguda, a própria eclâmpsia, né, que é caracterizada por uma complicação maior da pré-eclâmpsia, normalmente na hora do parto, né, o que muitas vezes leva à hemorragia materna e é uma das grandes causas de óbito materno. A insuficiência hepática ou hemorrágica, o acidente vascular cerebral, a própria morte materna, né? Hoje, uma das principais causas de mortalidade materna é decorrente da pré-eclâmpsia e o Brasil ele precisa melhorar os indicadores de mortalidade materna, né? Um dos objetivos do milênio.
pela OMS, e o Brasil está inserido nesses objetivos, então ele tem o objetivo de reduzir a mortalidade materna, então melhorando aí os indicadores relacionados à pré-eclâmpsia. E a própria mortalidade, a morbidade cardiovascular a longo prazo, porque estudos também já têm mostrado que essas mulheres com pré-eclâmpsia, elas têm um risco a longo prazo de problemas cardiovasculares, né? Ou seja, são mulheres que elas têm um risco maior de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, diabetes, síndrome metabólica, dislipidemias, né? Insuficiência renal, né? Problemas renais, entre outras alterações. Até câncer, já tem estudos mostrando aí um risco maior de alguns tipos de tumores em gestantes que tiveram, em mulheres, né? Que na gestação tiveram pré-eclâmpsia. Para a criança, né, vários são também as consequências. A gente tem a prematuridade, né, nascer com menos de 37 semanas, então seria uma das graves consequências. A restrição de crescimento intrauterino, que eu já falei mais na frente, que tem a ver com a menor chegada de oxigênio e nutrientes na placenta, né, por conta daquela má placentação, que é bem comum na doença. Inclusive, a placenta de gestantes com pré-eclâmpsia, ela é uma placenta de tamanho menor, de morfologia totalmente diferenciada de uma placenta de gestante sem a doença, né? Por conta dessa restrição aí de crescimento da própria placenta e também do feto que está ali localizado, certo? Hipóxia, por lesão neurológica, né, menor oxigenação que leva a lesão neurológica, a própria morte perinatal e morbidade cardiovascular a longo prazo, né, já que muitas dessas crianças elas nascem com restrição de crescimento intrauterino, com baixo peso, pequenas para a idade gestacional, e hoje tem se falado muito no imprint metabólico, que seria o surgimento de obesidade, de diabetes, hipertensão, em crianças que passaram por um processo de privação alimentar, né, ainda dentro do útero e até os 2 primeiros anos de vida, né? Então, hoje tem se falado muito nisso e é um dos grandes focos também de estudo. Então, são crianças que naturalmente elas têm um risco maior na vida futura de desenvolver doenças metabólicas e cardiovasculares. Por fim, né, a gente chega, né, depois de fazer uma breve introdução sobre a doença, a gente chega no objetivo principal da nossa videoconferência, que seria trazer para vocês quais seriam os fatores associados à doença e os principais desfechos perinatais que nós encontramos aqui no Hospital Universitário, que reflete, sem dúvida, né, o que a gente tem hoje no estado de Alagoas, né, já que o Hospital Universitário é um hospital referência no alto risco e grande parte das gestantes com a doença elas são encaminhadas para aqui, seja da própria cidade, né, de Maceió, da capital, como principalmente do interior. Então, os dados que nós vamos apresentar, ele é de um projeto de pesquisa que nós coordenamos, né? Ele está em fase final agora de tabulação e análise dos dados para finalizar a pesquisa. E ele é intitulado Caracterização de biomarcadores inflamatórios de desequilíbrio redox em gestantes com pré-eclâmpsia, a relação com o estado nutricional e com as repercussões maternas e fetais. A coleta de dados ela aconteceu no ano de 2017 e ela aconteceu na maternidade do Hospital Universitário, né, aqui onde nós estamos, e ela aconteceu para todas as gestantes que deram entrada com pré-eclâmpsia e que aceitaram participar da pesquisa, que consentiram aí a sua participação na pesquisa. A pesquisa ela foi aprovada, né, aqui pelo Hospital Universitário e pelo Comitê de Ética e Pesquisa, né? Então todas as gestantes elas eram convidadas a participar, assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido e na sequência as etapas da pesquisa elas eram realizadas, né? Essa pesquisa ela só foi possível graças a um financiamento
que nós tivemos pela FAPEAL e o CNPq, onde nós submetemos esse projeto a um edital no ano de 2016 para um programa de pesquisa para o SUS, o PPSUS, onde a pesquisa ela foi aprovada e todos os custos eles foram financiados aí por esse edital e por essas fundações de amparo à pesquisa. Como eu falei para vocês, a amostra incluiu todas as gestantes que deram entradas na maternidade e que aceitaram participar da pesquisa, gestantes com pré-eclâmpsia, né? Precisaria necessariamente ser pré-eclâmpsia pura, ou seja, a gestante ela não teria nenhuma outra condição de doença que estivesse associada para não mascarar ou para não aumentar, digamos, os fatores de risco existentes. Então, as gestantes, elas tinham pré-eclâmpsia, elas não poderiam ser fumantes, né, porque o cigarro, ele traz uma alteração de placenta e nós coletávamos também a placenta dessas gestantes, né, no momento do parto. E eram excluídas aquelas que teriam alguma outra comorbidade ou que já entravam em trabalho de parto e assim não era possível aplicar ou convidar, né, e aplicar aí para o questionário da pesquisa. E a pesquisa ela consistia na aplicação de um questionário padronizado. Essa pesquisa ela foi realizada por estudantes de nutrição, da graduação de nutrição da UFAL, e estudantes de pós-graduação do mestrado de nutrição e do doutorado do ICBS da Renorbio. E após a aplicação do questionário, era feita a coleta de sangue dessas gestantes pelo pessoal aqui do próprio hospital universitário e eram feitas análises bioquímicas aqui pelo próprio hospital para a gente conhecer o perfil bioquímico dessas gestantes. Era coletada uma amostra do cordão umbilical e da placenta no momento do parto para análise desses marcadores de inflamação e de estresse oxidativo, que seria esse desequilíbrio redox. Aqui está a equipe técnica, né, de toda a pesquisa, certo? Onde eu fui a coordenadora, nós tivemos vários alunos de graduação, de doutorado e de mestrado. E como eu falei para vocês no início, ela está em etapa final de análise desses marcadores e toda a parte de coleta dos dados aqui no hospital ela já foi encerrada no ano de 2017. Aqui a gente traz uma parte dos resultados, né, que seriam em relação aos fatores relacionados, né, fatores socioeconômicos e demográficos nessas gestantes com a doença. E nos chama a atenção, né, a grande prevalência, digamos, frequência de gestantes adolescentes, né? Então, a gente teve uma prevalência de quase 30% de gestantes adolescentes com a doença, onde até então, dentre os fatores de risco descritos, não se tem falado muito da adolescência, mas a gente tem visto aqui no estado, inclusive em outro estudo que nós realizamos também no Hospital Universitário aqui, em 2014, né, com gestantes com pré-eclâmpsia, onde já se tinha uma prevalência razoável de gestantes adolescentes, né, de quase 20%, e a gente vê que essa prevalência ela vem aumentando nas adolescentes, e hoje se sabe que a adolescência ela é um grande fator de risco para as pré-eclâmpsia, principalmente devido às más adaptações fisiológicas que acontecem aí na gestante e adolescente. Quase 50% delas eram provenientes do interior do estado, quase 25% eram solteiras, então elas não tinham uma estabilidade de um parceiro, né, para enfrentar a gravidez, o que também confere um certo risco para essa gestação. Quase um terço dessa população ela era de baixa renda, ou seja, recebia menos de um salário mínimo por mês, isso a família, né, para a família, o que também traz risco aí para a própria gestação e pode ter sido um fator de risco aí para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia, né?
e cerca de 80, quase 90% delas era desempregada. Aqui a gente traz outra figura, né, que mostra as características obstétricas e de pré-natal dessas gestantes, onde a gente consegue ver que mais de 50% delas estavam em sua primeira gravidez, então já enfrentando uma doença bastante complicada, né, que traz risco para ela e para a criança. Algumas delas tinham história de aborto, né, quase 20% em uma gravidez passada. Quase 30% delas iniciou o pré-natal de forma tardiamente, ou seja, no segundo ou terceiro trimestre, e isso pode ter sido um dos fatores de risco aí para o surgimento da doença, né, também. Algumas com história familiar para pré-eclâmpsia, né, cerca de 25%, e cerca de 20% daquelas que não eram primigestas, né, que estavam na segunda, terceira, quarta gravidez, elas tiveram pré-eclâmpsia numa gravidez anterior. E também um estudo nosso, realizado em 2014, aqui no Hospital Universitário, nós já tínhamos visto a história familiar e a história pessoal de pré-eclâmpsia como fatores aqui relacionados à doença, né? E cerca de 40% delas estavam em sua primeira gravidez e essa porcentagem ela aumentou, né? Então, o que chama a atenção também é que as frequências de gestantes com história familiar e pessoal, elas diminuíram, né, aqui no hospital, o que pode mostrar a influência de fatores externos no surgimento aí, na progressão da doença, como, por exemplo, o próprio estado nutricional dessas gestantes, que eu vou falar mais para frente, e o próprio hábito alimentar, né, o estilo de vida dessas mulheres que podem estar levando aí ao desencadeamento da doença nesse grupo. Aqui é outro gráfico, né, que mostra as alterações bioquímicas nesse grupo de gestantes estudado. Foram especificamente quase 340 gestantes que foram incluídas nessa pesquisa. E nos chama a atenção a prevalência de anemia, que foi baixa nesse grupo. Se esperava uma prevalência maior, mas o que a gente tem visto na prática é que normalmente essas gestantes com pré-eclâmpsia, por elas terem um atendimento de pré-natal mais complexo, elas têm uma assistência maior, tanto em termos médicos como nutricionais. Então, normalmente são gestantes que fazem uso das medicações, do suplemento ferroso, do ácido fólico, né, que já seguem um padrão alimentar, né, assim, de certo modo, e isso pode ter favorecido aí uma menor prevalência de anemia, onde se esperava uma prevalência maior, né, bem maior, inclusive, do que nas gestantes que não têm pré-eclâmpsia, né. Aqui no estado nós temos uma prevalência de anemia em gestantes, né, em outro estudo nosso, de quase 50%, e aqui nessas gestantes com pré-eclâmpsia a gente encontrou uma prevalência de 20% de anemia, né. Chama a atenção os altos valores de ureia, mas a gente sabe que tem uma relação direta com as alterações renais aí, características da doença. Alterações de enzimas hepáticas, né, o que já poderia aí sugerir síndrome HELP para algumas dessas mulheres, associando aí com os outros marcadores, né. E altos níveis de PCR, quase 90% delas tinham PCR alterada, mas isso é comum de se encontrar, já que a doença ela tem um padrão inflamatório, então a PCR ela é um marcador inflamatório aí para a doença. E o que nos chamou muito a atenção, e que inclusive é foco de estudos atuais do nosso grupo, são as alterações de perfil lipídico, né, de colesterol alto, triglicerídeo, né, nessas mulheres, né. Nos chamou bastante atenção, né, quase 60% delas têm alteração no perfil lipídico, e alguns estudos já têm mostrado aí uma relação bem direta entre a pré-eclâmpsia e essas alterações de perfil lipídico, que envolve, sobretudo, resistência à insulina, né. A grande maioria dessas mulheres tem excesso de peso, a gente vai ver no próximo slide, e isso tem trazido aí esse risco maior de outras
e outras comorbidades associadas, como a própria dislipidemia e também diabetes. É muito comum a gente encontrar hoje a associação da pré-eclâmpsia com o diabetes gestacional. Esse outro slide, ele mostra, né, o estado nutricional delas antes a gravidez, durante e a parte de ganho de peso. Então, esse primeiro slide aqui nos chama a atenção, né, em relação ao estado nutricional pré-gestacional. E mais de 50% delas já iniciaram a gravidez com excesso de peso, né? Quase 30% delas tinham sobrepeso e cerca de 25% eram obesas, né? Então, a gente já teria aí um grande fator de risco para a pré-eclâmpsia. Essa figura B, ela já mostra o IMC na gravidez, no final da gravidez dessas mulheres, onde a gente consegue ver um aumento expressivo, né, bastante expressivo aí da obesidade nessas mulheres. Então, muitas delas, né, ganharam peso de forma excessiva na gravidez, e isso pode ter desencadeado a pré-eclâmpsia, né? A gente sabe que hoje a obesidade é um dos maiores fatores de risco para o surgimento da doença, né? E estudos já têm mostrado, né, que o estado nutricional comprometido e o ganho de peso inadequado, e aqui no hospital universitário a gente viu que a maioria tem ganho de peso excessivo, né, como a gente pode ver aqui por esse gráfico, ou seja, além do que deveriam ganhar, e já chegam na gravidez com estado nutricional comprometido. Isso tem fortemente associação com doenças na gravidez, especialmente a pré-eclâmpsia, por conta do excesso de peso, né? Já se sabe hoje que o tecido adiposo ele é considerado um órgão endócrino, né? Então, ele por si só, ele já leva à produção de uma série de citocinas inflamatórias. Então, a pré-eclâmpsia ela tem essa característica de maior inflamação. Então, provavelmente, já se sabe que mulheres obesas elas têm um risco maior de desenvolver a pré-eclâmpsia, principalmente por esse mecanismo, né? E o ganho de peso excessivo na gravidez, ele também tem sido um grande fator de risco aí para a doença. E, por fim, a gente tem aqui a parte dos resultados perinatais nesse grupo, né? Nas crianças que nasceram dessas mulheres, e nos chama a atenção a alta frequência da via de parto cesariana, cerca de 75%, onde a OMS recomenda que os países cheguem num padrão de 15% apenas de parto pela via cesariana. No entanto, a gente sabe que nas maternidades de alto risco, dificilmente se consegue modificar esses parâmetros, principalmente porque muitas dessas mulheres elas já chegam com descolamento prematuro de placenta, já chegam em trabalho de parto, e muitas vezes não é possível induzir uma via de parto normal, né? Então, mas apesar disso, a gente, em outro estudo nosso, né, realizado também aqui no hospital universitário, a gente tinha visto uma via de parto cesariana de 58%, em 2014, e agora em 2017 ela já foi em torno de 75% para essas gestantes com pré-eclâmpsia. Provavelmente porque a evolução da doença ela comprometeu mais aí a estimulação aí para uma via de parto normal, certo? Também nós tivemos uma alta frequência de nascimentos de crianças prematuras, né, em torno de 30%, onde para o estado de Alagoas essa prevalência é cerca de 9% nas gestantes de uma forma geral. De nascimento de crianças pequenas para a idade gestacional, 12%, também elevado, mas nos chamou a atenção a grande frequência de crianças nascidas grande para a idade gestacional, que são aquelas crianças denominadas GIG, né? E isso provavelmente tem a ver com o processo de transição nutricional, onde o país, o mundo, ele tem passado, né, por essa modificação aí no estado nutricional da população, tendendo aí para o excesso de peso. E como grande parte dessas gestantes tinha excesso de peso, era obesa,
né, provavelmente transferiram, né, em termos metabólicos, isso aí para essas crianças. Então, a gente tem visto, né, um nascimento grande de crianças, e isso traz um risco elevado para essas crianças, a curto e a longo prazo, porque aumenta o risco delas desenvolverem doenças metabólicas na vida futura, né, incluindo aí diabetes, dislipidemia, hipertensão e a própria obesidade. Elevado comprimento, também foi encontrado uma frequência razoável, elevado perímetro cefálico, né? E cerca de 13% delas tinham intercorrências, né? Em um estudo realizado em Santos, São Paulo, cerca de 75% das gestantes tiveram também parto cesariano, né, das gestantes com pré-eclâmpsia, o que mostra realmente que a via de parto cesariano ela é maior para esse grupo, né? E em outro estudo nosso, em 2014, nós também já vimos uma elevada frequência de PIG e GIG nesse grupo, né? E uma maior, inclusive, de GIG, mostrando aí esse processo de transição nutricional. Por fim, né, fazendo as nossas considerações finais, né, o que é que a gente tem aqui no hospital universitário em relação a essas gestantes com pré-eclâmpsia. Boa parte delas, né, quase 50% delas, está no extremo de idade reprodutiva, ou seja, são adolescentes ou têm mais de 35 anos, e nos chamou a atenção a alta prevalência de gestantes adolescentes com a doença, né? Então, a mudança, inclusive, nesse cenário, onde até então se falava muito na idade avançada como um fator de risco para a doença. Né? Boa parte delas é do interior do estado, né? De baixa renda, solteiras, desempregadas, né? Em sua primeira gestação, né? Mais de 50% delas estavam na primeira gestação, provavelmente por serem adolescentes, né? Então isso tem uma relação bem direta. Algumas com história familiar e pessoal para a doença e com início tardio do pré-natal, né? Então, às vezes, a prevenção, um pré-natal feito desde o início, né, com qualidade, ele poderia aí estar prevenindo essa doença. Até porque poucas delas tinham história familiar e pessoal para a pré-eclâmpsia, como a gente viu, né? Em relação às alterações bioquímicas, né, a anemia nos chamou a atenção, né? Vamos tentar investigar mais a fundo nessas gestantes, essa baixa prevalência de anemia. As alterações no perfil lipídico, nas enzimas hepáticas, nos níveis de ureia e PCR. Esses daqui já eram de se esperar mesmo nesse grupo. Em relação ao estado nutricional, né, a gente encontrou uma prevalência elevada de estado pré-gestacional e gestacional inadequados, especialmente voltados para o excesso de peso nessas mulheres. Então, a gente sabe hoje que a obesidade ela é um grande fator de risco para a pré-eclâmpsia, né? E também de ganho de peso inadequado, especialmente da sua forma excessiva. Ou seja, muitas dessas mulheres iniciaram a gravidez com excesso de peso, e, além disso, elas tiveram um ganho de peso além do que deveriam ter. Então, talvez um acompanhamento nutricional mais individualizado em ambulatórios, né, pudesse tentar controlar esse peso dessas mulheres e evitar aí a própria origem da doença e as complicações da doença, que a gente sabe que tem uma relação direta aí com esse excesso de tecido adiposo. Em relação aos desfechos perinatais, né, havia de parto cesariana, mas já se esperava, não numa frequência tão elevada, mas já se esperava uma frequência alta de parto cesariano. De crianças prematuras, né, cerca de 1/3 dessas crianças nasceram prematuras. De crianças GIG, ou seja, grandes para a idade gestacional, e com comprimento elevado ao nascer. Aqui algumas referências que foram usadas para a apresentação. E, por fim, né, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, em especial às gestantes que participaram do estudo. Sem elas, né, sem dúvida, a gente não estaria aqui hoje passando esses dados para vocês, não teria finalizado a pesquisa, né?
Aos funcionários da maternidade e toda a equipe do hospital universitário, eles foram muito importantes, né, principalmente na ajuda nas coletas de sangue, da placenta e do cordão, né. A equipe técnica da pesquisa, gostaria de fazer um agradecimento especial aos meus alunos de graduação e de mestrado e de doutorado, né. E na equipe técnica nós temos a nutricionista da maternidade, que é a Andréia Amaral, que ela deu todo um apoio técnico e logístico aí para essas coletas. E por fim, gostaria de agradecer a FAPEAL por todo o financiamento e por todo o apoio aí logístico para essas coletas. Enfim. Nós é que agradecemos, professora, por todo o esclarecimento, pela pesquisa que foi bastante esclarecedora. Agradeço também em nome da professora Rosalene Mota, que está cuidando agora da nossa jornada acadêmica, estamos junto com a gerência de ensino do hospital. Agradeço a todos que participaram e até a próxima webconferência.